Olá! Hoje vamos mergulhar em um tema que toca o nervo exposto da nossa civilização. Recentemente, uma decisão vinda de um tribunal em Minas Gerais chocou o país ao considerar que a formação de uma família poderia justificar ou atenuar o que a nossa lei define claramente como um ato ilícito contra um menor de 14 anos. Embora o Ministério Público esteja recorrendo com firmeza, o precedente que se tentou abrir é um sintoma de algo muito mais profundo: o colapso da nossa capacidade de dizer não em nome da proteção do mais fraco. Bom, vamos analisar isso sobre duas lentes poderosas, a da teologia e da psicanálise. Primeiro, o cenário: quando a lei se torna fluida. Antes de entrarmos na teoria, precisamos entender o fato. A lei brasileira estabelece uma barreira objetiva. Não se discute consentimento abaixo dos 14 anos, porque entende-se que a criança ainda não possui a autonomia psíquica para tal decisão. Quando um tribunal relativiza isso em nome do afeto, ele não está apenas julgando um caso, ele está movendo as placas tectônicas da nossa segurança social. O Ministério Público, MPMG, tem sido a voz da resistência aqui. Lembrando que a proteção ao vulnerável não é uma sugestão, é um alicerce. Mas por que essa proteção é tão vital para a alma humana? Bom, na perspectiva teológica, o sagrado e o interdito. Na teologia, a criança não é apenas um adulto pequeno, ela é o símbolo máximo da alteridade e da pureza da criação. O escândalo contra os pequenos. Nas Escrituras, há uma advertência severa sobre escandalizar um desses pequeninos. O termo grego escandalon refere-se a uma armadilha ou uma pedra de tropeço. Teologicamente, quando o adulto entra no espaço sagrado da infância de forma indevida, ele coloca um tropeço eterno no desenvolvimento daquela alma. A teologia vê o limite como um ato do amor de Deus. Deus estabelece limites. O Éden tinha limites, não para cercear, mas para preservar a vida. A profanação da infância. Ao relativizar o ato contra o vulnerável, a justiça fleta com a profanação. Se o corpo da criança deixa de ser um exemplo ou um templo protegido para se tornar um objeto negociável pelo afeto de um adulto, perdemos a noção de transcendência. A teologia literalmente nos ensina que o forte tem o dever de autolimitação perante o fraco. Sem o interdito, o proibido, o sagrado desaparece e sobra apenas o uso utilitário do outro. A perspectiva psicanalítica, o trauma e a lei simbólica. Aqui está a análise que se torna mais densa. Para a psicanálise, o que o tribunal chamou de consentimento, nós chamamos de captura psíquica. Primeiro, assimetria radical. Freud e mais tarde Ferexi falaram sobre a confusão de línguas. O adulto fala a língua da paixão e do desejo adulto. A criança fala a língua do afeto e da ternura infantil. Quando um adulto impõe sua língua à criança, ocorre uma invasão. A criança consente, muitas vezes, por uma necessidade de sobrevivência emocional ou por identificação com o agressor, mas esse consentimento é uma ilusão. Não há igualdade de ferramentas mentais para um contrato de afeto entre um adulto de 35 anos e uma criança de 12 anos. O rompimento da barreira e do ego. O ego da criança está em construção. Ela precisa de uma membrana protetora. Quando essa membrana é rompida precocemente, que entra o trauma. O trauma não é apenas um ato em si, mas o excesso de estímulo que o aparelho psíquico da criança não consegue processar. Ao dizer que isso é normal, porque virou família, o judiciário está
psicanaliticamente falando, validando um trauma e impedindo que a vítima processe a invasão que sofreu. O desamparo simbólico. Lacan nos ensina sobre a importância da lei do pai, não o pai biológico, mas a função paterna, que é aquela que diz: isso você não pode. Essa lei organiza o mundo. Quando um juiz que encarna essa função de autoridade diz que ela gera um desamparo simbólico, porque ela disse que pode. A sociedade perde a bússola do que é certo e do que é errado, mergulhando em uma psicose coletiva onde os desejos individuais valem muito mais do que a estrutura que protege a vida. Implicações do cotidiano, a erosão da segurança. Como isso respinga na nossa casa? Bom, na nossa rua, o silenciamento das denúncias. Se a vizinhança ouve que o tribunal absolveu um caso assim, o medo de denunciar aumenta. A impunidade gera o silêncio, e o silêncio é o oxigênio do abusador. A perda da infância. Estamos empurrando nossas crianças para uma adultização precoce e perversa. Se a lei não as vê como criança que precisam de proteção, elas serão forçadas a crescer na base do choque e da violação. A desconfiança nas instituições. Quando a percepção de justiça do cidadão comum entra em conflito com a decisão técnica que ignora a realidade biológica e psíquica, a confiança no contrato social se quebra. E concluindo, a necessidade de vigiar o limite. A relativização do artigo 217-A é um sintoma de uma sociedade que esqueceu como proteger seus fundamentos. Não podemos aceitar que o afeto seja usado como maquiagem para a violação. O afeto real protege, o afeto real espera o tempo do outro, o afeto real respeita a lei. O recurso do Ministério Público de Minas Gerais não é apenas uma peça jurídica, é um grito em defesa da estrutura psíquica das nossas crianças e da moralidade da nossa nação. O que você pensa sobre essa fronteira entre o afeto e a lei? A proteção deve ser absoluta ou existem casos e casos? Comente aqui embaixo. Com respeito, vamos elevar o nível deste debate. Se este conteúdo te ajudou a entender a profundidade do problema, compartilhe. Precisamos ser a barreira que protege os nossos pequenos. Até a próxima e lembre-se, Deus te abençoe. Fique com Deus. Seja feliz.